quiser retomar e tal. Show, beleza. Segue aí, Peter, então. Pois não. Eu queria comentar sobre isso, assim, porque tenho percebido também, a gente já comentou em algumas outras ocasiões, que a gente sente essas reuniões da comissão, às vezes, um pouco esvaziadas, porque nem todos os integrantes representantes da sociedade civil das regiões estão presentes, mas eu também queria deixar o registro, assim, de que eu acho que as pessoas que têm participado, elas têm participado de uma maneira muito responsável, assim, né? Eu acho que o debate que tem sido colocado não é um debate que foge às questões ou às dificuldades que são enfrentadas. Então, assim, acho bacana dizer que, apesar desse esvaziamento, a comissão está fazendo o seu papel. Exatamente. E reiterar também, assim, que a gente teve participação também de pessoas que são suplentes, como a Lara, né, que algumas vezes também se colocou. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque desde o início a gente nunca entendeu que existia como se fosse assim uma importância muito maior do titular ou do suplente, já que eu percebo que o debate sempre foi feito de uma maneira ampla, permitindo a participação de todos. Agora, a minha questão em torno desse ponto é que a gente vem sendo cobrado por outras pessoas que estão como suplentes na comissão, que eu acho que, de certa maneira, perderam algum evento de indução à participação delas, e aí talvez elas tenham perdido isso, e nós também. E aí reiterar, então, que eu não acho que seria o caso, por exemplo, de convocar novas assembleias, e sim chamar os suplentes para que eles possam estar agindo e participando do debate, né, que é muito importante. Agora, já indo para um outro ponto, mas que tangencia essa questão, é essa questão das gravações, Vinícius, porque eu entendo assim que essas gravações elas têm uma importância muito grande, porque a gente está fazendo um debate aqui que é um debate que diz respeito à comunidade cultural do Estado, né? Então, assim, claro que nós somos representantes, nós não podemos falar por todo o coletivo, mas eu sinto também que as pessoas que participam, elas tentam trazer as questões que são colocadas no coletivo. Então, a gente tenta trazer para cá para ampliar esse debate. E aí isso faz com que também, quando a população ela não consegue ter acesso, ou seja, a essas gravações, ela duvida da qualidade do trabalho que a gente está fazendo aqui. E aí eu digo isso porque eu acho muito importante essas gravações para que esse debate possa ser ampliado, ele seja de fato amplo, mas eu também entendo que isso é uma dificuldade colocar toda a responsabilidade da questão técnica em apenas um agente servidor do Estado, que no caso é o Vinícius. No início era o Badaró, agora o Vinícius. Eu acho que estão fazendo um trabalho assim muito legal, né, de condução, que não é um trabalho fácil, mas queria reiterar que eu sinto falta assim do posicionamento da Secretaria de Cultura mesmo, de dar uma assistência técnica um pouco mais robusta, né? Até porque eu acho assim que as próprias reuniões, tanto dessa comissão quanto do Conselho Estadual de Cultura, elas deveriam ter uma importância audiovisual maior até, né? Eu não sei nem se isso é um debate a se colocar sobre a televisão que existe do Estado, né? Da Assembleia Legislativa, que são canais que garantem o acesso ao público dos debates que acontecem nas esferas legislativas. Claro que a gente está falando aqui de uma esfera executiva, mas eu sinto falta assim de uma estrutura do Estado que garanta que esses debates possam ter um alcance um pouco maior. E aí também reiterar, porque não é culpa sua, né, Vinícius, que o computador dê problema ou que a gravação se perca. Eu acho que essas coisas elas são muito naturais, assim, quando a gente está trabalhando, é sempre muito comum enfrentar problemas, né? Perdas técnicas. Mas sinto falta, por exemplo, de um posicionamento mais forte da secretaria de poder garantir que esse tipo de problema se diminua, né? Para que não caia, por exemplo, numa responsabilização de um individual, e sim
e sim numa responsabilização do Estado, né? Uhum. E aí tem outros pontos também que a gente, vocês já comentaram aí, que é a questão da carta, né, coletiva, da comissão, do relatório, né, e essas questões do Ministério Público também, as prefeituras e a quantidade dos editais. Mas eu também gostaria de ouvir vocês para não centralizar o debate e a gente poder falar sobre essas questões com mais calma. Tá. Antes de mais nada, então, já também pegando o ponto das gravações e das atas, eu tive em contato com o Badaró agora, né, recentemente, sim, para tentar entender um pouco melhor o que estava acontecendo, né? E ele estava de licença médica e está retornando, assim. Mas é um problema de saúde que possibilita ele um pouco dessa participação mesmo nos encontros, né? Não quero entrar no mérito assim do que se trata, mas enfim, ele oficialmente está retornando ao trabalho. Aí eu convidei ele para a reunião, mas também deixei assim, desde que ele se sinta confortável para participar. E a ajuda dele também vai ser uma ajuda de retomada dos encontros iniciais que ele estava na condução, mais à frente da condução, né? Que também aí, tanto nas atas quanto nas gravações, assim, tinha ficado por responsabilidade dele, assim. Então, eu entendo que a gente precisa disponibilizar o que a gente tem. Eu acho que, de repente, o canal pode ser uma pasta no Drive com os dias, né, das gravações que a gente tem e das atas que a gente tem, inclusive para a gente mesmo. Assim, eu sei que isso tem que ser um processo um pouco mais rápido, né? Mas como são agendas semanais, acaba que ou a gente faz uma ata muito objetiva, assim, simples mesmo, ó, conversamos sobre isso, encaminhamos isso, né? Ou uma ata mais complexa, que torna o trabalho mais difícil mesmo e demanda a gravação para fazer essa ata mais complexa, assim. Mas, enfim, vou me comprometer aqui de subir o que a gente tem até agora, fazer uma busca aí nos computadores da Secult, né? Eu acho que essa coisa do Drive é interessante, eu crio um e-mail, de repente, só para a gente ter lá os 15 GB disponíveis e subo as gravações, beleza? Qualquer coisa, vejo se alguém tem como editar para botar uma qualidade mais baixa e ficar mais fácil o acesso. E é isso. Então, assim, antes dessa reunião, eu tive a oportunidade de conversar com ele e eu tive esse retorno dele, de que ele está voltando, né? E que ele vai fazer essa busca ativa aí essas gravações e essas atas anteriores do início da participação da comissão. Beleza? Sobre os outros... Beleza. Só para... Não, vai lá então. Segue aí, Peter. Vai lá. Vamos lá, depois a gente fala dos outros. Não, só para finalizar então essa questão das gravações, né? Porque eu sinto assim, eu na verdade não sei qual é o mecanismo dentro dessa ferramenta que é o Zoom que a gente está usando para se comunicar, que permite gravar. Não tenho conhecimento se a gente pode gravar também, porque aí eu tenho a impressão de que às vezes fosse o caso de fazer algum combinamento assim para duas pessoas gravarem, por exemplo, para garantir que esse problema ocorra e que tenha essa cobertura para que seja publicado no YouTube da Secult, né? Eu acho muito bacana assim quando é publicado, porque as pessoas realmente podem ter um pouco mais de acesso mesmo à profundidade do debate que a gente está fazendo, né? Porque não é uma questão fácil, né? Só isso que o Ola e vocês comentaram aí, da quantidade das datas de editais que estão sendo colocados e a dificuldade que a sociedade civil tem de responder a isso, só o fato da gente debater isso já traz muitas respostas, né? Pelo menos ao papel do Estado, sobre o papel do Estado e sobre o próprio papel da sociedade civil também. Então eu fico me perguntando assim, principalmente porque eu entendo que vocês da secretaria, quando terminam a reunião, também tem vários outros compromissos, várias outras tarefas a dar conta, assim como nós também, quando as reuniões terminam, a gente acaba tendo que se engajar em outras questões, a gente também não pode ficar por conta toda semana, por mais que o desejo fosse esse, por conta da importância desse trabalho, mas fico me perguntando assim, que tipo de combinamento que às vezes a gente pode fazer que facilite o trabalho de vocês e o nosso também, né? Então, tipo assim, terminou a reunião, quem tem a gravação? Um e outro.
quem vai publicar, uma coisa assim, né? Como fazer para publicar. Assim como, por exemplo, a Verônica, acho que na semana passada, ou talvez na anterior, ela repassou para nós tipo um relatório que ela fez individual, mas para auxiliar ela no repasse das informações que ela daria ao Conselho Estadual de Cultura sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido nessa comissão. E eu achei muito interessante porque pareceu muito útil, né? É claro que ela apresentou um material assim bastante extenso, até admirável assim, né? Perceber que ela está fazendo esse trabalho de compilar o que a gente tem debatido, mas fico me perguntando se a gente não conseguiria fazer isso de uma maneira mais regular. Porque, por exemplo, quando você coloca no grupo de WhatsApp as pautas que a gente gostaria de debater na reunião da videoconferência que a gente está fazendo agora, eu tenho a impressão de que só a divulgação, às vezes resumida mesmo, assim, né, de uma maneira breve, do que foi debatido, assim, pontos debatidos, isso já tem uma relevância, né? Tanto para auxiliar o Conselho a continuar o acompanhamento do trabalho da comissão, quanto para poder dar uma satisfação à sociedade civil do que a gente está debatendo. Então, minha questão é só nesse sentido mesmo, assim, que tipo de combinamento que a gente pode fazer entre membros da comissão, até para ajudar vocês que são agentes do poder público a fazer esse trabalho. Entendi. Eu acho ótimo. Eu posso solicitar, então, que as reuniões sejam transmitidas, né? Assim como são as do Conselho. Se essa for a vontade da comissão, a gente pode deliberar sobre isso. Acho que é um passo importante, porque aí também não depende de uma gravação específica. Você vai transmitir, já salva direto na rede, né? No YouTube ali. E já fica salvo. Isso seria uma boa. Além, assim... Isso às vezes pode até pressionar um pouco as outras pessoas, os outros titulares das outras regiões a comparecerem, né? Sim. Porque aí é isso, não significa necessariamente que... Oi. Aqui, já que vocês estão falando sobre transmitir eventos, sim, transmitir reunião aqui da comissão, com o Conselho Estadual... João Paulo, não estou entendendo nada, cara. Desculpa. O áudio está muito ruim, assim, para mim aqui, picando pra caramba. Tira e coloca o fone de novo aí. Dá uma mexida no fone, vê se melhora. Eu entendi o que você falou, mas foi ruim também. João, será que não é melhor fazer sem o fone, direto no celular? Aí, só para complementar aqui o que eu estava falando, aí o João comenta aí depois. Então, a gente solicita a Secult a transmissão já fica salvo automático na rede, né? De repente, é uma maneira aí de incentivar os demais colegas a participarem também dos encontros, e não significa necessariamente que haverá uma participação da sociedade civil, uma coisa extremamente interativa, assim, mas mais para fins de acompanhamento e registro, né? Uma vez que ali no texto lá do Diário Oficial fala que isso vai ficar disponibilizado e tal. De antemão, assim, acho que é uma ótima ideia, já faço o meu registro aqui também, de que eu acho que é uma saída interessante, assim, justamente para evitar esse tipo de coisa, de falha técnica ou falha humana, que existe também, né? O Zoom, ele tem um botãozinho de gravar, eu não sei se vocês têm acesso, e não sei se pelo celular tem, porque tem uma coisa de gravar na nuvem também. Então, computador, eu vejo esse botão, que é um botãozinho, uma bolinha, assim, para você clicar em cima mesmo e gravar. Então, às vezes, já aconteceu do caso, então, por exemplo, da pessoa estar aprendendo ainda, nunca utilizou o Zoom e fechar o aplicativo sem querer, assim, né? Enfim, só para justificar também que também houveram falhas humanas, assim, nesse processo. Mas aí o YouTube, eu acho que se garantiria esse registro independente de falha humana. Assim, uma vez transmitido, está lá. Né? Até porque é uma tecnologia nova também, né, Vinícius? Todo mundo meio tendo que se adaptar, né? Exatamente. Eu só fico na dúvida, assim, porque eu tenho a impressão de que a gente debateu muitas questões muito importantes. Eu não me sinto apto a dizer pelo grupo aqui, às vezes eu tenho a impressão de que isso tinha que ser deliberado, né? Também nós somos poucos aqui,
sobre essa questão da gravação, como é que você falou, ao vivo, né? Sei lá, ou da transmissão. Eu só acho assim que se for possível compilar ou publicar alguma coisa que já se debateu, é interessante porque a gente debateu muita coisa bacana e a gente sabe também que o prazo está acabando, né? Então, assim, que por mais que a gente esteja fazendo todo o esforço para poder mobilizar todos os agentes públicos e civis, assim, em torno da questão da distribuição responsável dos recursos da Aldir Blanc, a gente sabe também que a gente chega um momento que a gente fica de mãos atadas, né? A gente também tem as nossas limitações. Mas, de todo modo, eu acho que sim, que tudo é positivo. O que você colocou, tudo é positivo, sim. Massa, beleza. Vai lá, João Paulo. Ei, Vinícius, você tá me escutando agora? Continua aí para a gente fazer um teste. Tá aparentemente mesma coisa, mas vai lá. Aqui, você estava falando sobre transmissão no YouTube. Eu acho que como mexo várias coisas de transmissão, eu também tenho jogos. Tem uma página no Facebook. Tá impossível mesmo, João Paulo. Tá impossível, cara, de te ouvir, assim. Tenta colaborar no chat aí, de repente, se você estiver ouvindo a gente bem. Pode ser... Vou tentar... mesmo, João. Não, eu vou tentar ver aqui no notebook. Já eu volto. Tira o vídeo, vê se... acho que o Peter falou isso, né? Tira o vídeo, tenta ir só o áudio, que aí às vezes demanda mais da internet, né? Só fala, corta o seu vídeo e só fala. E agora? Melhorou muito, vai lá. Melhorou. Aqui, já que vocês estão falando sobre transmissão, eu concordo com a conversa do Flávio. Transmissão no YouTube deixa gravado. É mais fácil para a pessoa saber. Aqui, ativa o notebook, o Vinícius. Vinícius, aí pode ser disponibilizado depois, né, no YouTube, se todo mundo concordar, as reuniões anteriores, para ter um acompanhamento também. Né? Isso pode ser feito também, né? Fazer eu tô pensando aqui... uma compilagem de todos. Sim, eu acho interessante, de repente, a gente ter essa compilagem, eu não sei se subir tudo para o YouTube, mas, assim, pelo menos disponibilizar o restante numa pasta, num drive, junto com essa documentação, por exemplo, desse relatório que a Verônica fez, junto com o Carlos participou também, né, Carlos, dessa coisa que vocês apresentaram, depois a carta do Peter, a nota de repúdio, né, esses documentos, assim, que vão registrando o trabalho. E, de repente, também a gente pediu uma matéria para o site da Secult, sabe? Que aí uma matéria pode divulgar e falar, galera, a comissão existe, ela está se encontrando toda semana, né? E, assim, acompanhe aqui os últimos trabalhos e tal, os últimos acompanhamentos, os últimos, enfim, monitoramentos, assim, que a comissão está fazendo, né? Algum tipo de informação só para registro, e aí, nessa matéria, disponibiliza-se o link para a pessoa ter acesso às gravações, assim, sabe? Fala, acompanhe o que já foi discutido aqui. A pessoa clica no link, vai jogar lá para uma caixa no Drive, que vai ter reunião já tal, assista aqui, reunião já tal, separado, assim. A gente pode tentar organizar isso. Okay. No YouTube eu acho que é um pouco mais democrático, tá, Vinícius? Mas eu entendi também na tua colocação que por uma questão técnica nem todas as reuniões foram gravadas, né? Nem todas as reuniões foram gravadas, e eu estou pensando que para subir no YouTube, na verdade, é porque rede social de Secult, assim, eu preciso da comunicação da Secult, autorizar e tal, assim. Eu garanto que, por mim, eu consigo fazer uma pastinha no Drive, assim, para acessar a rede da Secult, né? Aí eu preciso de autorização, assim, aí não depende só de mim, entendeu? Mas eu faço sem problema nenhum, eu corro atrás também. Eu entendo que o YouTube é mais simples de entender. O Drive ali exige um outro conhecimento, assim, entendo. Concordo. Eu acho que o debate passa um pouco por aí, sabe? Assim, de entender como que a Secult se responsabiliza de uma maneira inteira, né? E não transferindo para um indivíduo, para você, o responsável,
toda essa responsabilidade, né? Então, o que eu sinto também falta às vezes, é um pouco isso, assim, como que a comunicação da Secult está acompanhando isso, e como que isso reverbera dentro dos canais existentes da Secult, né? Sim, sim. Beleza, eu levo isso para a Secult e trago esse retorno para vocês. Bruno está entrando aqui. Deixa eu só encaminhar nosso link aqui também. Carol está perguntando da reunião. Só um minutinho. Deixa eu ver se ela vai participar. Eu vou fechar meu microfone, que eu estou falando muito. Até logo. Mas acho importante, Peter, você retomar os outros pontos de pauta aí que você falou. Acabou que a gente não discutiu sobre pontos de pauta também, né? Mas você tinha citado, acho que uns outros 2 ou 3 pontos para a gente conversar hoje. O número de editais, o número dos editais e também a questão do Ministério Público, que o Peter falou. Tá. Eu só queria uma coisa também, colocar, Vinícius, de repente, eu acredito que na sexta-feira deve estar saindo o segundo lote dos contemplados, né, do inciso 1, né, e pedir só uma notificação, orientação, uma informação, sei lá, um informe do setor com relação ao restante do pagamento do inciso 1 do primeiro lote, que muita gente está reclamando que não tem recebido, né, que não chegou ainda na conta, não caiu na conta. Então, eles ligam para saber, eu falo, tem que esperar, já houve alguns problemas e tal, vai saber se vai ser regularizado, se já foi regularizado isso. Antônio Vitor entrando aí. Rolou uma reverberação de áudio aí. Então, se Carol participar hoje da reunião, talvez ela entre logo mais, acho que ela já pode responder aí sobre o inciso 1, tá? De fato, aconteceram aquilo do DataPrev e tal, né? Acabou que essas falhas de sistema, assim, deram uma atrasada, mas a recomendação geral tem um setor específico, aqueles canais oficiais lá da Secult respondem sobre o inciso 1, assim, né? Eu acho que a orientação se a gente não souber falar ou não tiver informação, fala, galera, Secult direto, assim, porque é um telefone, é um WhatsApp, é um e-mail, não, né? Só que eles estão reclamando também que não estão conseguindo retorno pelo WhatsApp. Tá, eu estava acompanhando nos grupos hoje, que teve muito mas parou de funcionar o WhatsApp, não tem resposta. Então tá vendo esse probleminha também, né, para ver como está funcionando isso, né? E algumas coisas também que o Zap diz de uma maneira geral, né, que, por exemplo, eu jogo assim, tem coisas que vão aparecer, vão se resolver, mas a gente não tem um tempo exato do que está acontecendo, por isso. Então, só colocando essa situação. Entendi. Então, acho que é um ponto, assim, é um encaminhamento, né? Esse retorno da Secult em relação às respostas aí da busca de informações da sociedade civil, né? E, de fato, é bonitinho ver um bebê. O bebê apareceu ali no colo do Bruno, subiu. Aê, beleza. E informações sobre o pagamento, né? Vou levar isso também. De repente, até durante a reunião aqui, eu consigo algum retorno sobre isso. Tá, então... Oi. Tá me escutando agora? Tô. Muito bem. É por causa que eu tô aqui no notebook. Eu tô vendo a imagem sua aqui no meu celular. Aqui é onde tá apontando meu dedo. Aqui, eu tô falando assim, como a minha conta tá desativada, eu tô na imagem do celular. Não, tranquilo, vai lá, deu para entender. Pode falar. Sobre lá o assunto lá que eu tava lá comentando, sobre a transmissão lá do canal lá no YouTube, seria uma boa ideia para ficar gravada. Beleza. Maravilha. Mas isso tem que... É maravilha, mas isso tem que ver com a Secult, se ela disponibiliza os canais dela de transmissão, tipo, principalmente o YouTube. Tá, olha só, beleza. A gente falou sobre isso aqui da comunicação e tal, né? A gente vai até trazer esse retorno para vocês. Eu queria só, então, assim, a gente já tem uma quantidade maior de pessoas participando e chegou o Bruno com um convidado, Antônio Vitor, lá da cooperativa de espaços, né? Então, dar as boas-vindas aí para os dois. Bruno, beleza? Antônio, tudo bem?
vou passar a fala para o Peter, se o João Paulo tiver terminado, aí depois do Peter o Bruno pode fazer uma fala também, beleza? Então, show. Terminou, João Paulo? Peter, pode seguir? Vai lá, Pode então. seguir o Peter. Beleza, obrigado. Não, eu queria, na verdade, introduzir um pouco uma questão que eu acho que o Bruno vai abordar, junto com esse pessoal da Serra, que é uma questão e que envolve todo o quadro, né, inclusive aquilo que foi colocado com a Carol, pela Carol, de uma abertura que o Ministério Público deu para tentar assessorar ou investigar ou dialogar com essas prefeituras, porque a gente percebe que são muitas variáveis, né? E principalmente a gente enfrentou aí essa questão eleitoral, que tem uma legislação que restringe a divulgação, né, de ações da prefeitura, e isso dificultou muito o amplo debate, assim, o amplo conhecimento da sociedade civil, dos agentes culturais, para fazer os cadastros, né? Então, assim, a gente sentiu que houve uma dificuldade de comunicação por conta desse período eleitoral. Pelo mesmo motivo, principalmente por ser pós-eleitoral, a gente sabe que algumas prefeituras não se reelegeram, né? Algumas governanças dessas prefeituras não foram reeleitas. E a gente tem percebido dessas prefeituras um certo descaso, né? Justamente porque estão terminando a gestão, mas que é um fato difícil, né? Que a Lei Aldir Blanc coloca, que ela coloca em xeque a capacidade das municipalidades de agir junto das suas comunidades culturais. E aí eu falo aqui por municípios até da minha região, né? Baixo Guandu, Soretama, Governador Lindenberg e mesmo Aracruz, que Aracruz foi um dos primeiros municípios do estado a conseguir criar uma regulamentação através de decreto, mas a própria Procuradoria do município ela orientou a Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura a não divulgarem amplamente por conta da legislação eleitoral. E depois disso, também orientou que não poderia ser feita a distribuição de recursos por decreto e deveria ter que acontecer um debate na Câmara de Vereadores. E esse debate ele ainda não aconteceu, ele está em aberto, e isso é uma das coisas que está fazendo com que esses recursos não sejam distribuídos, sendo que é um recurso de auxílio emergencial, né? Então, tem muitas pessoas precisando desses recursos, os coletivos culturais estão todos parados, e isso é um debate importante da gente colocar, né? E aí eu acho que o Bruno talvez possa trazer um fato mais pontual sobre o que está acontecendo aí na Serra nesse sentido. Ok, valeu, Peter. Bruno, então, pode seguir, por favor. Maria, Marta, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Oi. Boa tarde. É minha vez, gente? Sim, vai lá. Olha só, desculpa, eu estar com a bebê aqui. Hoje é um dia atípico. Ela está com calor, tá? Vou te dar uma... Essa é a Laura. Boa tarde. Oi, Laura. Seguinte, eu nem vi todo mundo aqui ainda, estou no celular, estou numa correria danada. Eu estou aqui no Centro Cultural Elisário Rangel, aqui na Serra, onde o Antônio é o responsável aqui. Já tinha combinado de estar aqui hoje, me atrasei um pouco, inclusive, para a reunião aqui. Já pedi desculpa a vocês pelo atraso. Na semana passada também foi muito puxado, eu não consegui garantir presença e participação na nossa reunião semanal, mas eu espero a compreensão aí de vocês. Para além disso, dando continuidade aqui a nosso ativismo no monitoramento da lei, eu tenho nos últimos dias, né, como eu já havia feito a previsão lá atrás, fazendo um giro de atenção maior para o município da Serra. Já estou num contato bacana aqui com alguns centros culturais, em especial o Elisário Rangel, que é um centro cultural bem sólido aqui no município, de uma organização exemplar.
e não só o Elisário Rangel, outros grupos como os de terreiro também, eu já tenho feito algum contato, inclusive através do Rosenberg, que é um aliado importante aqui também. E aí eu entrei num grupo de WhatsApp dos Centros Culturais essa semana, daqui da Serra, que é composto por gestores do município, né? Inclusive o próprio secretário participa, e alguns membros do Conselho Cultural. E ali estava enfim, tem uma característica interessante, né, de bastante centros mesmo, tem bastante gente, todos representantes de algum centro cultural, de algum tipo, né, de centro cultural, de espaço cultural. Só que estava um clima um pouco hostil, assim, principalmente por parte de conselheiros do Conselho Cultural. Eu não consegui identificar assim todos, mas tinha um especial que a gente até teve uma certa discussão no grupo. Ele estava causando uma série de situações constrangedoras mesmo, assim, e inclusive eu diria até machistas até, com uma das participantes lá do grupo, inclusive uma colega nossa bastante conhecida aí da cena cultural, a Luísa Lubiana. E aí eu, né, fui de encontro, assim, fazer a defesa de que aquele ali, imaginei que era um espaço, né, e né, de fato, um espaço para tirar dúvidas. Né? As pessoas estavam tratando com muito despeito as dúvidas dos colegas que tinham dificuldade de entender o formulário, de entender o edital, enfim. O Alessandro, né, o secretário, interviu positivamente, né? Ele passou de ontem para hoje, inclusive, a partir disso, né, dar uma atenção especial ali no grupo por conta dessa situação, tem dado uma atenção maior às questões de dúvida aí do pessoal em relação ao formulário, critérios de pagamento, prazo, enfim, todas essas questões. E aí eu conversei paralelamente com alguns membros, né, representantes de espaços culturais. E aí o relato que vem é que esses membros do Conselho Cultural eles têm feito esse tipo de abordagem agressiva, constrangedora e tratando as pessoas com inclusive certo preconceito há muito tempo. Né? E aí eu sugeria, já vou desde já colocar isso em pauta, vou inclusive, gente, já de antemão, me ater somente a esse ponto de pauta aqui hoje, porque não vou dar conta de seguir na reunião até o final com vocês, infelizmente, mas sigo aqui acompanhando, inclusive tenho feito um trabalho junto com a Fernanda aí da gente construir um documento, e o Peter também já tem algo aí para colaborar com isso muito interessante para a gente trazer essas dúvidas aí de maneira registrada. Mas focando nesse ponto hoje aqui, a gente pensar num tipo de manifestação, denúncia, na verdade, eu particularmente acho o termo mais apropriado, que é denunciar mesmo, a atitude desses conselheiros dentro no espaço que é ali para os espaços culturais terem um contato direto com a gestão do município, no sentido de gerar dúvidas, de buscar apoio, orientação, enfim. É uma situação de assédio até, que a gente percebeu ali. E aí eu queria colocar isso em pauta para vocês, convidei alguns dos... Né, tá aqui o Antônio, tem a Marta também, a Maria Marta, se eles também tiverem a oportunidade de trazer aí o feedback deles, acho interessante também. É isso. Obrigado, desculpa me alongar, pessoal. Ok, beleza. Valeu, Bruno aí. Vamos ouvir, então, os convidados, Antônio Vitor e Maria Marta, sobre esse ponto de pauta que o Bruno trouxe. Aí, em seguida, a gente já libera a galera também, se eles tiverem seus compromissos, né? E a gente dá algum encaminhamento após a fala dos dois. Antônio, beleza? Ih, tá sem áudio. Pior que seu microfone não tá nem aparecendo aqui, como se você...
Aí, agora está conectando o áudio. Acho que vai rolar agora. Ótimo, agora foi. Foi. Eu sou muito usar o Zoom, não. Então, já convidei Maria Marta, né? A gente está nessa reunião junto. Fico muito feliz mesmo de ter esse espaço, né? Essa acolhida, porque de fato essa não é uma situação atípica, pelo contrário, é o modo operante do Conselho, né? Dessa atual gestão do Conselho, que já vem um ranço, né? De pessoas no Conselho há muito tempo tratando assim, né? Particularmente, alguns membros do Conselho já foram extremamente homofóbicos, já testemunhei eles sendo racistas e tal, e com muito preconceito, né? Porque eles pessoalizam muito as ações culturais. Então, por exemplo, eles resumem toda a atividade do centro cultural à minha pessoa, sabe? Ele vai pessoalizando as atividades. E aí um grande receio que eu tenho, que eu compartilhei com o Bruno, tendo em vista que quem vai fazer a avaliação dos recursos da Aldir Blanc na Serra é o Conselho, junto com a Secretaria, mas com o Conselho, e isso não está muito claro, né? O que fica claro é uma atuação fraca e de pouco pulso, né? Por parte de quem ocupa a cadeira, né? Da Nanda, que é a presidente do Conselho. E aí figuras fortes, né? Com esse ranço preconceituoso e um ranço assim, muito tosco, na verdade, né? Que é o Wilson, Clério Borges, entre outros conselheiros, eles vão estar definindo, né, os recursos. Então, eu fico muito preocupado com a lisura do processo, se todo esse processo vai ser, de fato, claro, transparente, porque não está sendo claro, não está sendo tão transparente assim. A comunicação com o secretário, ela sempre foi truncada. A gente fica feliz que agora ele esteja no grupo, mas a gente já sabe, né, Maria Marta, que do modo como o secretário trabalha, que é um modo de, a princípio, estar disponível e outro não, um modo meio sabão. Enfim, eu fico muito preocupado, porque no final das contas o Conselho tem que responder algumas coisas. A presidente do Conselho, que é a Nanda, é uma pessoa que tem algumas limitações e ela não esconde isso, né? Ela deixa isso público. E aí, por isso, alguns outros membros do Conselho crescem, inclusive com interesses próprios e tratando as pessoas de modo muito grosseiro, com todas as grosserias e desrespeitos possíveis e imaginados. Fico muito feliz que o Bruno tenha testemunhado um tipo de assédio desse em menos de poucas horas que ele estava no grupo. Né? Ele não precisou estar muitos dias no grupo para ele já testemunhar qual é o modo operante aqui. Enfim, quero ratificar essa impressão do Bruno. Isso que o Bruno traz como impressão não é uma impressão, é um modo de funcionamento desse conselho, que é um conselho que espanta, um conselho que age como um grupelho, um conselho pouco democrático, transparente no seu modo de agir. E fico extremamente preocupado com o lugar que o Conselho vem tomando como avaliador dos editais, né? Num lugar, inclusive, de substituir um trabalho da Secretaria. Enfim, essa é a minha preocupação. Beleza, Antônio. Obrigado pela fala. Obrigado a vocês. Fala um pouco preocupante, né? Obviamente, assim, a gente... Como comissão aí é importante a gente ter esse retorno direto da sociedade civil. Muito bom a mobilização que o Bruno está fazendo aí na Serra. Maria Marta, você quer contribuir também? Então, por favor. Eu dei um mutezinho no seu microfone aí, porque na hora estava dando uma coisa, mas aí já liberou. Beleza. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui mais uma vez, em especial a figura do Bruno, né, que tem se empenhado, um ser humano voluntarioso ainda de bebezinho de colo, maravilhoso de ver, né, encoraja as novas gerações. Bom, o que acontece na Serra é um problema de origem, né? Esse conselho, ele está manifestando essa faceta feia de ver, mas é uma faceta, assim, imprópria para uso, desde que a lei de incentivo à cultura estagnou e o Conselho simplesmente ficou estagnado nessa questão, né?
Então, assim, um município como a Serra, que já preconizou políticas públicas estruturantes para todo um estado, ficar na situação sem nem a lei de incentivo é muito grave. E esse conselho, se não é conivente, ele é, no mínimo, corresponsável, né? Então, o que a gente está vendo agora é uma questão de origem. Eu não acredito em transparência nesse processo. Tudo que está acontecendo é uma questão que a Prefeitura da Serra, em função da inabilidade, inoperância, ineficácia, ineficiência, todos os ins que a gente quiser enfiar, cabe, porque calhou da gente viver um tempo, como Antônio usou recentemente num texto, o deserto que a gente está vivendo aqui é um deserto anunciado, é um deserto mesmo de aniquilação das políticas públicas, poucas, parcas, que ainda existiam. Então, se o Conselho permitiu ficar sem lei, ele pode permitir qualquer outra coisa. E a gente ainda é atravessado por uma pandemia. Então, nesse sentido, eu não consigo esperar grandes coisas, não acho que a gente vai ter grandes avanços. O que a gente está fazendo é o mínimo do possível para acessar o recurso, porque é tudo muito, muito raso, pouco aprofundado. A prefeitura adiou as decisões em relação a atos públicos, né, de publicação, de discussão, de aprofundamento, tudo a toque de caixa, tudo para cima da hora. A gente aqui, não é novidade para ninguém, está acontecendo tudo isso na cidade desde março. Então, como é que se explica que apenas no dia 19 de novembro se há a primeira publicação do município da Serra? Então, o que está acontecendo é o que já era para acontecer mesmo, já era para ser assim, né? Então, o que a gente vai fazer agora é tentar colaborar um com o outro, na medida do possível, aceitar a ajuda de onde ela vier, porque toda ajuda que vai ser hiper, super, mega bem-vinda. E eu digo para vocês, a tábua de salvação é escassa, tá? Não vai dar para todo mundo, não. O negócio aqui não tá bonito, não. Lamento se minha fala não foi animadora, mas não tem como. Beleza, Marta. Obrigado aí pela fala também, pela contribuição. Queria saber se algum membro aqui da comissão também quer fazer algum comentário a respeito. O próprio Bruno, de repente, Peter. Quer falar, Peter? Por favor, fique à vontade. Quero falar, sim. Na verdade, é muito triste ouvir tudo isso, né? Mas a gente sabe também que isso que está acontecendo na Serra não é um caso isolado, né? A gente sabe que vários outros municípios têm posturas parecidas e a gente já até debateu isso aqui em reuniões anteriores, de como muitas vezes é difícil estabelecer um diálogo direto com os conselhos municipais de cultura, que muitos tendem a se encastelar, né, a se manterem fechados para as demandas que chegam das comunidades locais. E é complexo, né? Porque é muito interessante também, na verdade, assim, porque é uma questão que a Lei Aldir Blanc acaba colocando um cheque, né? Coloca em xeque a atuação das esferas públicas locais em torno do debate da produção cultural, né? Que é uma economia criativa muito importante. Existem muitos trabalhadores que vivem disso, né? Técnicos, artistas, comunidades tradicionais, e a gente percebe que muitos conselhos acabam ficando num debate sobre que show que vai fazer, que artista que vai convidar para fazer algum show de entretenimento na região, né? Muitas vezes a gente compreende isso até como medidas populistas, né? Porque você acaba agradando uma comunidade, trazendo uma celebridade para um show, uma atividade em lugar público, mas a gente sabe que isso acaba deixando muito pouco legado para a comunidade cultural local, né? Então, assim, é importante pontuar que esse debate sobre os conselhos municipais de cultura, ele já tem sido travado há um tempo, e a gente também se sente muito, às vezes, limitado em torno de como estabelecer esse diálogo de uma maneira mais aprofundada. Agora, tem algumas ferramentas que a gente também já debateu nessa comissão que poderiam auxiliar isso. Uma que é essa questão da atuação do Ministério Público, como que ele pode se tornar um aliado de fato,
nesse momento, né, para poder cobrar explicações das prefeituras e das secretarias de cultura. E, para além disso, eu imagino que a gente poderia, como comissão mesmo, dentro da nossa capacidade de atuação, continuar a fazer o que a gente já fez em outras ocasiões e que continua e que está fazendo agora também, que é convidar pessoas para debaterem conosco dentro desse espaço. Mas o que é importante colocar é que, tipo, a parte da denúncia a gente está conseguindo fazer, né? Agora, a parte da cobrança, que eu acho que às vezes a gente não está conseguindo fazer. E aí, nesse sentido, eu acho que cabe estender esse debate, e aí talvez o Vinícius possa nos orientar como, para solicitar da Secretaria de Cultura do Estado de que a gente talvez agendar em cada uma dessas reuniões que a gente está fazendo semanalmente, de convocar algum representante de um dos municípios que estão atrasados em relação à regulamentação da Lei Aldir Blanc no seu território. Porque senão a gente também fica aqui sempre a gente fica nessa frustração, né, de apontar os problemas, reconhecê-los, mas na verdade não conseguir que esse debate chegue nas pessoas que de fato podem fazer alguma coisa para modificar isso. Então, assim, o meu voto nesse momento, a minha proposição é que a gente tente, antes de cada reunião, ou pelo nosso grupo de WhatsApp, ou mesmo na própria reunião, a gente debater sobre quem a gente gostaria, ou que representante de município, ou que município a gente gostaria de convocar para estar na próxima reunião, para nos dar explicações de por que a Lei Aldir Blanc não está avançando nesse município. Beleza, Peter. Obrigado pela fala também. Carlos, por favor, vai lá. Eu tenho, de repente, uma sugestão, que seria, o Vinícius e a comissão aqui, a gente solicitar, né, ou indicar, né, não adianta a gente não ter o poder de definir, mas indicar ao secretário municipal da Serra que faça uma comissão de avaliadores dos projetos da Serra, em vez de deixar para a comissão, para dar idoneidade à apuração, né, a verificação de todos os processos que vão chegar solicitando os recursos dos espaços. Seria muito mais viável, porque, de repente, tem membros do próprio conselho que tenham projetos, né, dentro dessa curadoria, dentro desse processo todo aí, então pode dar interferências. Em alguns municípios a gente sabe que é mais democrático, todo mundo conhece todo mundo, que em municípios menores isso acaba uma coisa confluindo a outra. Mas no caso da Serra, eu acredito que uma comissão de avaliadores seria o ideal. A gente não pode definir, a gente pode sugerir que o secretário, já que ele esteve aqui com a gente, já conversou com a gente, já se colocou, né, bem democrático aqui nessa comissão, né, a gente já recebeu aqui, então, de repente, a gente pode indicar para ele ou solicitar, fazer um pedido, né? Não custa nada pedir, né, que a comissão faça esse pedido. E eu também sugiro ao Antônio e a Maria Marta que dê uma olhada na regulamentação da Lei Aldir Blanc e da Serra, de como ela está. Que, de repente, há caminhos ali que você pode apontar no Ministério Público, né? E, de repente, que pode vetar caminhos ou abrir mais caminhos, né? Que é super importante você olhar o que está escrito na regulamentação e nos editais. Acompanhar mesmo, detalhe por detalhe, que pode abrir uma brecha para abrir caminhos e inibir essas pessoas que estão no conselho que possam, de repente, estar forçando, fazer qualquer exclusão ali, né? Que a lei não é para excluir, a lei é para incluir. Então é importante que olhar o caminho que exista dentro dessa lei de regulamentação da Serra, né? Que ela é parecida com as que a gente tem aqui no estado todo, porque houve um grupo temático dos dirigentes, do grupo de trabalho dos dirigentes, que fez de fazer um modelozinho que a maioria seguiu, e que há algumas proibições dentro ali, ou a abertura de possibilidades, como, por exemplo, a criação de uma comissão de implementação municipal da Serra, ou uma comissão de avaliação dos projetos. Isso pode estar previsto dentro da regulamentação da Serra, que eu não conheço. E, de repente, é um caminho que pode ser aproveitado aí,
Mas, de imediato, eu acho que a gente aqui no da comissão, porque nós já ouvimos o secretário da Serra, é fazer essa solicitação que se crie essa comissão, né, de avaliação dos projetos, que dê transparência que vocês precisam, idoneidade que vocês precisam nos projetos aí da Serra. É uma sugestão, né, muito pequena que eu posso dar nesse momento aqui agora. Ok, Carlos, obrigado. Eu estou anotando aqui, então, algumas coisas. Antes de passar a palavra para o Bruno, rapidinho, só para confirmar com o Carlos, a sua sugestão é a indicação da criação de uma comissão de avaliação que não seja vinculada ao Conselho e uma comissão de monitoramento de implementação da lei? São duas? Ou somente a comissão de avaliação? São duas coisas, mas normalmente na lei de regulamentação, a maioria dos municípios já estão criando essa comissão de implementação, de monitoramento das leis municipais, do recurso municipal. Então, eu não sei como é que está a situação da Serra com relação a isso, né, se existe ou não dentro da regulamentação. Seriam duas comissões importantíssimas, já que há problemas no Conselho, de repente, pelo menos, essa lei, né, essa comissão de avaliação dos projetos, porque aí tirava o poder do Conselho, para que não se exclua as pessoas, para dar mais transparência aí na Serra. Beleza, Carlos. Bruno? Queria só fazer um parênteses, desculpa interromper. Carlos, só dizer que, na verdade, eu acho que não é tirar o poder do Conselho, na verdade, uma comissão municipal de monitoramento da lei, na verdade, ela empodera o Conselho, né? Porque ela faz com que o Conselho ele seja mais democrático, né? Exatamente. Que aqueles conselheiros eles não sejam confundidos como pessoas que podem puxar a sardinha para algum lado, e sim que o Conselho tenha a sua força institucional, né? Qualquer comissão agora, junto com os conselhos, ela só vai somar. E vai tirar o peso de você eu estou protegendo determinado grupo porque eu sou conselheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, é importante, se existem conselheiros, né, que estão apresentando propostas, e principalmente na Serra, que é um volume muito grande, é importante que se tenha uma comissão, né, isenta, que possa ajudar o Conselho e que possa ser o mais técnico possível, em vez de estar com questionamentos políticos ou de outros caráteres. O ideal é que todo município tivesse essa comissão até, né, Ola? Exato. Aqui em Conselho a gente tem uma comissão de implementação da lei e temos o Conselho. Então a gente trabalha paralelo. A gente ouve muito, que eu estou nas duas por causa do sou presidente do Conselho, mas eu tenho mais 4 pessoas ali que não são do Conselho e que pode estar contribuindo para esse processo todo. Né? E a gente achou uma forma democrática de contemplar todos, né, que estão na legalidade. Então, a gente conseguiu fechar isso. Mas aqui o volume de recursos é pequeno e a gente conhece todo mundo, e é uma fala bem democrática do Conselho com a Comissão e com a Secretaria de Cultura, né, nesse caso. Beleza, então vou passar a palavra para o Bruno, em seguida a Maria Marta faz o comentário dela. Agora foi. Estão me ouvindo? Então, gente, enfim, a situação está posta, né? Acho que das algumas atribuições da nossa comissão, desta comissão, né, essa Comissão Estadual de Monitoramento, orientar, sugerir questões é uma delas, e eu acho que as propostas aí do Carlos e do Peter vão bem nesse sentido, que eu acho que devem ser feitas, né? Até porque, né, o próprio Antônio colocou aí na situação, né, os conselheiros da Serra, do município da Serra, são os avaliadores e são também parte interessadas no recurso. Ou seja, é uma situação frágil juridicamente falando. Embora não seja ilegítima, né, ela tem uma relação de cruzamento de interesses que permite uma fragilidade no quesito jurídico e de transparência, que é um incômodo natural, inclusive, né? E aí estão aqui alguns dos representantes de espaços culturais do município
Não são os únicos, eu tenho certeza, mas acho que servem como uma amostragem da realidade prática aqui no município da Serra. Então, isso é um ponto. Acho que sugerir que o município, com base na sua autonomia, crie um espaço, um agrupamento, uma comissão que tenha um caráter menos enviesado e mais transparente para fazer a análise dos formulários, é mais do que cabível. Assim, né? Então, acho que isso é um aspecto. Outro dos aspectos dessa nossa comissão aqui, e que está instituída, é o da denúncia também. Eu acho que a gente não deve abrir mão de denunciar o Wilkerson. Né? Assim, é bizarro a maneira como ele trata as pessoas, mesmo. Racista, homofóbico, machista, criador de constrangimento, entendeu? É persuasivo, assediador. Quer dizer, como é que esse cara, representando o conselho, que vai avaliar os processos de todo mundo, assim, a gente vai simplesmente deixar que ele se comporte dessa maneira para com a comunidade cultural? Isso, não acho cabível que a gente não tenha aí dentro também desse encaminhamento um objeto de denúncia, para que mesmo que esse objeto de denúncia não venha trazer um resultado prático de sei lá, o afastamento da pessoa, coisa semelhante, não estou nem sugerindo isso, mas que o município, o conselho e a secretaria do município da Serra, eles precisam receber uma denúncia formal, sinalizando que não está de acordo com o comportamento do conselheiro ali no conjunto. Assim, ou seja, no mínimo deixar claro que a gente está acompanhando isso, estamos de olho e que o município, o conselho, eles, né, tomem alguma medida em relação ao comportamento dessa pessoa. Né? Precisa ser feita alguma coisa, no mínimo ser provocado assim, para isso. Então, inclusive, acho que cabe num documento só. Sugerir a comissão transversal, fazer a denúncia, eu acho que pode, tudo é um camalhaço de situação só, né? Mas que a gente não perca de vista a necessidade desse ponto também, no encaminhamento. Em relação ao Ministério Público, o Peter disse bem, eu estou fazendo um esforço paralelo aqui, já recolhi, Peter, vou até mandar o documento para você, tem um Google Docs aberto, aliás, vou mandar para todo mundo lá do Conselho, que a gente está recolhendo relatos. O pessoal da Serra já trouxe alguns relatos, inclusive o Marcos, que é o suplente aqui da região metropolitana, relatou as questões que ele observou e que acha que precisam ser colocadas. O pessoal de Vila Velha, que tem a Debbie, o Manfredo, aí em Vitória tem eu, tem a Lara, enfim, está todo mundo juntando para facilitar, inclusive, o trabalho da Fernanda, né, de colocar na linguagem do juridiquês aí, né, para encaminhar o Ministério Público, através disso, a gente tê-lo como um aliado efetivo nesses processos que a gente está tocando aí, né? Então, acho que o encaminhamento é esse, né? A gente tentar, né, rápido, quanto antes. Acho que essa parte do Ministério Público já está bem avançado lá. Vou mandar o link aqui também no nosso grupo, tá? Desculpem, até eu devia ter feito isso desde o início. E eu acho que a gente precisa, eu me comprometo, inclusive, a redigir esse documento de denúncia e sugestões, encaminhando para o Conselho de Cultura e o Secretaria de Cultura da Serra, né, partindo aqui da nossa comissão, se todo mundo estiver de acordo. É isso. Obrigado, gente. Ok, Bruno. Então tá. Marta, você pode falar e depois eu peço a palavra também, tá? Para a gente dar um encaminhamento final aí sobre esse ponto. Imagino que com a participação dela, não sei se o Antônio também quiser complementar alguma coisa, mas para a gente poder deliberar aí sobre. Vai lá, Maria Marta, pode falar. Eu tenho muito a agradecer, assim, o empenho de vocês está sendo uma coisa muito rica, muito preciosa, eu agradeço muito mesmo, sabe? Mas tem umas questões que eu queria colocar,
eu insisto na história da origem, tá? O que está acontecendo na Serra tem um problema de origem. Por exemplo, eu já fui gestora pública na Serra durante muito tempo, já sou da sociedade civil, moro na Serra há 30 anos, meu espaço cultural tem mais de 15 anos, mas o que eu queria colocar é o seguinte: eu não acompanhei o processo eleitoral dessa gestão atual do Conselho de Cultura da Serra. Eu não sei como se deu, mas, usando o termo de novo de Antônia, a desertificação que se aplica hoje ao município da Serra reflete nessa vacância, vamos colocar assim, essa vacância sensível, essa vacância intelectual, essa vacância transformadora, cognitiva, tudo isso que a cidade se reflete hoje na representatividade do Conselho. Então, como eu disse, eu não acompanhei o processo eleitoral do Conselho. Esse menino que está lá, ele é o menor dos nossos problemas. O que está acontecendo na Serra hoje está sendo como é que fala? A gente está vivendo hoje o tsunami do que a prefeitura fez, atribuindo a toda a responsabilidade ao Conselho. A gente está acompanhando muito, vamos colocar em off, não sei se seria uma palavra. A gente está acompanhando no entorno, a gente não está diretamente, mas a gente fica sabendo das coisas. Nós somos acionados, eu e o Antônio, nós somos acionados para algumas coisas. A gente tem feito uma intervenção dentro da nossa possibilidade, mas uma intervenção que a gente acredita ser bastante honesta, bastante verdadeira. Então, a gente colhe muita coisa, porque muita coisa vem até a gente. Então, esse menino, esse cara aí, claro, ele é um boçal, um imbecil, desculpa a palavra, mas ele é o menor dos nossos problemas. O que está acontecendo aqui é um problema criado pela própria administração. Como é que se explica o município da Serra receber o maior valor da Lei Aldir Blanc do Estado e a prefeitura ser incapaz de abrir um chamamento para ter pareceristas? Não tem explicação para um negócio desse. Então, a gente está focando o nosso olhar para o Conselho, eu entendo perfeitamente, mas o Conselho é uma instância que eu acho que não é nem deliberativa, ela é no máximo consultiva. E o que a prefeitura fez? Se escondeu atrás do Conselho, atribuiu toda a responsabilidade ao Conselho. Gente, se vocês conhecerem as figuras do Conselho, vocês vão entender que o buraco é muito grande mesmo. É um absurdo o que está acontecendo. Então, só tem que tomar cuidado a gente focar muito nessa história desse menino do Conselho e tudo, porque o que está acontecendo na Serra, o problema, o Conselho ele deveria, assim, aprova a minuta vindo após a Procuradoria-Geral do município para publicação. Esse é o papel do Conselho. Não é criar o edital, não é criar o formulário, não é isso. Aliás, não deveria. Então, se foi isso que aconteceu, já tem um erro de origem aí. Então, eu só peço não um carinho com o Conselho, porque, afinal de contas, eles estão representando uma cidade desse tamanho e assumir esse compromisso, os nomes devidamente publicados e representando cada um o seu segmento, então eles têm, sim, responsabilidade. Mas é uma responsabilidade de quem tem uma graves dificuldades, tá? Até de redigir um documento. Então, não sei se a gente não está focando no lugar errado. Eu espero que eu tenha sido compreendida, se eu me fiz entender. Fez sim. Licença aqui só um segundinho, só endossar uma questão aqui, Maria Marta, eu acho que você, inclusive, com toda a propriedade que você tem da vivência em relação ao caso do município, já deixo aberto e convocado a sua participação para a construção desse documento, para que ele venha com mais riqueza de detalhes e menos, enfim, não faltando essas questões que você pontua bem, tá bom? Vai lá, Antônio. Eu queria só pontuar rapidamente, eu estou com a Geise aqui do meu lado, uma questão que a Maria Marta colocou, que ela não testemunhou a eleição do Conselho, a gente testemunhou. Eu nunca dei meu nome para participar do Conselho, no entanto, meu nome está no Conselho. A Nanda foi escolhida numa reunião que estavam umas 40 pessoas no Centro Cultural de Valparaíso, 5 pessoas saíram da reunião e voltaram decidindo o nome dela de modo totalmente louco, absurdo, nem um pouco transparente e nem um pouco participativo. Nem um pouco participativo, ignorou, não teve votação, na verdade, né? Eles escolheram quem eles quiseram. E o conselho, né? Então eu comecei, já que eu estava como suplente, que negócio, queria participar de reunião. O Conselho nunca publicou uma agenda das reuniões, eles não têm um cronograma das reuniões, não é aberto, não é transparente.
Não existe ata, não existe regulamento. O que as pessoas falam e decidem nas reuniões são por conta própria, não tem documentação de absolutamente nada, né? É um conselho extremamente tacanha, perseguitório, né? Porque qualquer crítica, seja ela construtiva, é lidado como se fosse um ataque pessoal e revidado como tal. Não é à toa que o Wilson, Clério Borges e outras figuras têm essas posturas, né? E concordo com a Maria Marta que o Wilson é o menor dos problemas, mas, no entanto, tendo o conselho que é construído, né, tem essa origem, muito bom pontuado pela Maria Marta, né, o problema de origem, essa origem ele se constitui assim, e a secretaria se esconde atrás desse conselho, que é um conselho fechado, complicado, que não documentaliza nada, né, um conselho perseguitório, é extremamente complicado para a classe artística, que a secretaria se esconda atrás desse conselho, e esse conselho assume, então, um papel. Não à toa, né, os egos dessas pessoas aumentam, né, e começam a achar que eles são quem define, que não define as coisas, tratam as pessoas de qualquer modo, né, falam o que querem, tudo isso pautado, respaldado pela secretaria. Né? Já que eles dão para eles esse direito. Esse documento, por exemplo, do decreto que fala sobre da lei, que é a regulamentação dessa lei aqui na Serra, ele foi criado pelo próprio conselho, perguntando algumas coisas, e ali é bem cru, bem básico, não tem muita coisa, não fala quem é que vai avaliar, não fala quais são Primeiro, não tem nem um link para criar um formulário. Existe um decreto, a gente tem que baixar o decreto e a gente separado desse decreto um formulário para a gente preencher. Então, assim, e aí quando se pergunta ainda, não tem uma resposta. Por exemplo, ontem eles falaram que ia estar de plantão na Biblioteca de Valparaíso, de 9 da manhã às 4 horas da tarde. Eles avisaram isso 1 hora da tarde, que ia estar lá desde 9 horas da manhã. Um rapaz de Cidade Continental pegou o carro debaixo de uma tempestade que estava ontem, foi para lá e não tinha absolutamente ninguém. Eles sequer responderam por que eles não estavam. Então, tipo assim, é uma coisa super fake mesmo. Vou publicar no grupo que a gente está lá, mas de fato a gente não está. E se alguém aparecer, a gente justifica que foi o caso, né? Ignorou o Rodrigo, que é do Espaço Cultural de uma escola de balé aqui em Cidade Continental, que foi para lá à toa, assim, né? É muito louco ver que as pessoas do conselho têm interesse sobre a lei, esse interesse é legítimo, né? Todos ali têm, de algum modo, espaços culturais que a lei preconiza, né? E eles vão avaliar, né? Pela cidade. E eles avaliam com esse corpo, né? Esse corpo persecutório, esse corpo que não torna as coisas documento, esse corpo que falam coisas, mas não cumprem, né? Que persegue, enfim. Eu acho isso tudo extremamente complicado, mas não é de hoje. Fazendo um resgate da memória, né? As nossas primeiras webconferências que a gente fez da sociedade civil, Vinícius estava participando e tal, que foram transmitidas aqui no Elisiário, a gente teve que pegar a laço. Eles não participaram, né? Foi a laço. A primeira, inclusive, não teve participação do secretário da Serra, não teve participação do conselho, sabe? Então, assim, desde o início, né, esse não envolvimento da secretaria e do conselho nessa construção. E agora o discurso é de que, graças a eles, isso tem. Então, nos cobra ainda gratidão. Parece que nos cobra gratidão. E quando a gente questiona qualquer coisa, gente, é qualquer coisa mesmo, do tipo, qual é o e-mail? Por onde eu envio? A resposta é truculenta, é uma resposta assediadora, né? Enfim. E aí, confesso que particularmente, tenho me silenciado no grupo. E esses hábitos têm sido reverberados em outras tantas pessoas, né? Enfim, só para pontuar isso. Tá bom, gente? Tá bom. Obrigado. Valeu, Antônio, Maria Marta. Obrigado pela participação. Geisa também. Obrigado. Eu acho que tem muitas questões envolvidas aí, né? Acho que algumas delas, assim, a gente tentar entender de fato até onde o papel dessa comissão vai, assim, né?
e outras a gente, e digo no sentido de entender de fato, para poder assertivamente fazer, tomar uma ação, tomar uma atitude, seja numa nota de repúdio, numa denúncia, num contato com o Ministério Público, né? E outras questões a gente só manifestar o nosso apoio, assim, também, né? Porque acho que colocando como um problema de origem, né, e internamente assim da prefeitura da Serra, enfim, como a Maria Marta colocou, eu acho que eu não sei até onde vai o nosso alcance, assim, mas eu entendo, né, vocês darem o contexto todo para a gente poder entender bem a situação e se posicionar, assim. Mas aí, assim, só para tentar dar um encaminhamento mesmo, o que eu anotei aqui foi a gente chamar novamente, né, os representantes para uma conversa com a comissão, né. É importante destacar assim que essa comissão nesses encontros, tanto com o poder público quanto com representantes da sociedade civil, consegue identificar que esses problemas se repetem na gestão pública da cultura, assim, né? Tanto a questão da representatividade, muitas vezes do conselho, que de fato não é representativo, né? Então você pega conselhos aí que na verdade, sei lá, o cara lá da música não fala com ninguém da música, e você vai ver os representantes da cadeia produtiva da música não estão sendo representados, né? Então tem algumas questões aí com o conselho, tem essas questões também, eu percebi muito nessa Aldir Blanc, na implementação da lei também, isso do poder público ficar, né, meio, não, o conselho participou, o conselho liberou, né, como se fosse, então, e me parece que não basta isso, assim, né? É importantíssima a presença do conselho, a existência dele, a criação de conselhos municipais onde não existem, né? Mas acho que o entendimento se dá também que, assim, as instâncias de representação, elas não bastam da maneira que está hoje, assim, é o que eu consigo visualizar, né? Mas aí puxei um parênteses, assim, para um ponto que eu acho importante destacar para o trabalho da comissão, que é isso, né? Esses problemas, tanto da morosidade quanto da efetiva comunicação entre poder público e sociedade civil, assim, que não seja só pautada pelo conselho, né? Que se tenham assembleias, que seja uma participação mais enfim, uma comunicação melhor trabalhada mesmo, assim. Mas para não me alongar muito, né? O que eu consegui anotar então foi tem a denúncia que o Bruno quer fazer, que eu não sei exatamente se seria denúncia, Bruno, ou a gente pode fazer até uma nota de repúdio, dessa vez com um tempo mais correto, diferente da Lara, né? Aproveitar que a reunião do SEC é já semana que vem. Eu vou te dar a palavra, Peter, só para poder tentar complementar aqui o pensamento. Fazer uma nota de repúdio, a gente poder publicar e tal, né? E encaminhar aí para a prefeitura e para onde mais a gente achar cabido, assim. Eu acho interessante também a gente marcar uma reunião extraordinária com algum representante do MP, do Ministério Público, tentar conseguir uma agenda aí com eles, né? Para a gente poder, de fato, entender o procedimento legal, assim, se a gente, como comissão, poderia, né, fazer uma denúncia para o Ministério Público ou não. Eu sei que a Fernanda conversou sobre isso também na semana passada com a gente, mas acho que seria interessante a gente buscar uma agenda com eles, assim. Se os demais membros concordarem também, a gente pode marcar isso mais para frente, né? Mas então tem a nota de repúdio ou denúncia, tem a indicação da comissão de avaliação / comissão de implementação, né? Então seria ou desmembrar, ou fazer um errato, ou uma nova publicação aí dessa comissão de avaliação. Aí, para isso, eu acho que cabe um estudo do decreto da Serra. Então, a gente conversa com o Bruno aí, como representante da região, assim, né? Para ver se, de fato, esse decreto já não prevê isso, que muitas vezes está acontecendo uma coisa que o decreto prevê outra, e é só a gente cobrar que seja cumprido o que a regulamentação diz, assim, né? Não necessariamente surgir uma coisa nova. E junto com essa comissão de implementação da lei que tem sido feita, de fato, pelos municípios aí no Espírito Santo. Assim, a gente consegue acompanhar, o Carlos sabe bem também, porque ele esteve de perto, assim, junto nesses contatos aí com todas as regiões do ES. Mas eu acho que é isso, né? Acho que como encaminhamento, então, seriam esses quatro pontos, assim. Comissão de avaliação, comissão de implementação, contato com o MP e a nota de repúdio. E aproveitar a próxima reunião do SEC para colocar essa nota de repúdio ali dentro da pauta da comissão, beleza? Peter, então, você quer complementar?
Sim. Oi, gente, eu só agradeço. queria me despedir antes e agradecer, porque eu já estou de saída aqui, tá? Mas Tá. agradecer muito Obrigado mesmo o pela espaço de participação, escuta. Antônio. Obrigado, valeu. Que isso. Abraço, Obrigado a Antônio. vocês. Saudade da Serra. Pode vir. Tá. Beijo. Tá bom. Vou sim. Posso falar, Vinícius? Vai lá, por favor. Não, na verdade, eu queria colocar uma reflexão em torno de todo esse debate e uma espécie de autocrítica para nós da comissão. Não muito severa, porque eu até acho que a gente está avançando bastante no debate. Mas porque eu tenho a impressão, por exemplo, de que aquilo que a gente já vem conversado sobre a emissão de uma carta da comissão que possa dar uma espécie de feedback, né, para a sociedade do que a gente está fazendo, eu acho que ela facilita muito o debate dessas questões que estão sendo colocadas. Por quê? Primeiro, porque eu acho que a gente está sendo um pouco moroso, e aí eu digo assim, talvez um pouco amedrontado de poder se debruçar sobre a importância que um documento, né, assinado pela comissão pode ter ao ser distribuído junto à comunidade cultural e também às prefeituras. Então, eu acho, por exemplo, às vezes que a gente demora um pouco para conformar um parecer que a gente gostaria de dar às esferas que nos cobram, e aí então a gente fica tentando conformar essa carta, sendo que eu acho que muitas vezes a gente já deveria estar conformando uma segunda ou uma terceira carta, né? Para que ela não tenha uma importância única, assim. Então, por exemplo, a gente já tem debatido muitas coisas e quanto mais a gente se reúne, mais questões vão se colocando e parece que mais questões são necessárias de dar esse parecer, né, para a comunidade cultural do Estado. Então, assim, isso que está sendo colocado, se falou sobre nota de repúdio, né? Eu sinto, na verdade, assim, que a nossa função como comissão é dar uma recomendação, né? A gente recomendar, na verdade, aos conselhos municipais de cultura de que eles abram essas comissões, porque a gente entende que essa é a maneira de fortalecer os conselhos, fortalecer as secretarias de cultura dos municípios e principalmente de dar uma resposta à sociedade civil, né? E também amparar o trabalho dentro do conselho. E aí queria só fazer um parênteses de uma situação que aconteceu, porque assim que essa comissão, a nossa comissão de monitoramento da Lei Aldir Blanc no Estado foi conformada, eu tive a oportunidade de falar com a senhora Flávia Ferreira, que hoje é membro do Conselho Estadual de Cultura. Ela estava, então, secretária de Cultura do município de Aracruz, que é onde eu tenho residência, e eu até parabenizei ela, porque o município de Aracruz foi um dos primeiros municípios a conseguir apresentar uma regulamentação, mesmo que por decreto e mesmo que ainda esteja travado por conta dessa questão na Câmara dos Vereadores, mas eu senti que a secretaria ela foi proativa no sentido de dar uma resposta jurídica à questão que a Lei Aldir Blanc colocou para os municípios. Só que nessa conversa eu aproveitei a oportunidade para comentar com ela que senti falta de uma comissão de monitoramento da lei no município. E, assim, também não quero ser mal compreendido aqui, porque não é de maneira nenhuma isso daqui é uma acusação, isso, na verdade, é aproveitar um fato para poder debater um pouco mais aprofundadamente sobre o assunto, mas eu senti que ela se sentiu um pouco confrontada, né, colocada contra a parede, sobre essa função do Conselho Municipal de Cultura. E aí ela me falou, não, mas isso a gente não tem obrigação nenhuma, nós estamos seguindo a lei, o Conselho ele é formado por metade de servidores públicos e metade de pessoas da sociedade civil. Mas a gente sabe que muitas vezes membros do Conselho... Né, Vice? Comissão ou Conselho?
eu não sei, talvez eu tenha me perdido. Eu digo assim, o Conselho Municipal de Cultura, ela me disse que, pelo menos em Aracruz, ele é formado metade por integrantes da prefeitura e metade por integrantes de agentes culturais da sociedade civil do município. Mas a gente sabe que, muitas vezes, membros desses conselhos, por mais que eles tenham atuação importante dentro da cidade, mas eles não têm conhecimento de muitos outros agentes culturais que também trabalham na cidade, ou às vezes trabalham até fora da cidade, são cineastas, são artistas visuais, pessoas que vivem da cultura, residem no município, mas muitas vezes têm um trabalho ali pouco difundido, e a gente sabe assim, que há uma comissão de monitoramento com uma presença mais efetiva da sociedade civil para dar parecer sobre a distribuição desses recursos, ela ajudaria a evidenciar essas figuras, né? Esses agentes culturais, que muitas vezes são eclipsados. Então, isso é uma preocupação. Quando coloquei isso com ela, ela se sentiu um pouco confrontada. Eu até compreendo, assim, porque eu não sou nenhuma autoridade também para debater sobre isso, mas entendo que isso tangencia muito uma compreensão da função desses conselhos municipais de cultura, né? E que eu acho que, nesse momento de Lei Aldir Blanc, é uma grande oportunidade que o país inteiro está vivendo de poder solidificar as bases da política pública de cultura nos municípios. E eu acho que o nosso papel aqui, como comissão, a contribuição dessas pessoas que também estão vindo até nós para fazerem os seus relatos, ela é muito importante para a gente entender como que a gente pode atuar de uma maneira cirúrgica, né? E aí, nesse sentido, eu reitero que eu acredito que as cartas, né, vou dizer até no plural agora, que as cartas que essa comissão pode emitir, elas têm essa importância, porque aí a gente pode, a própria Secretaria de Cultura, ela já divulgou para nós da comissão os e-mails de todas as secretarias de cultura, então a gente tem como ter acesso, né? Então, se a gente envia essa documentação, por mais que a gente não consiga ter garantia de que isso vai se desenrolar em algo concreto, a gente pelo menos tem a certeza de que nós da comissão estamos fazendo a nossa. Ficou mudo. Debatendo sobre a realização dessas cartas e sem medo de que a gente emita uma carta e na semana seguinte a gente emita uma outra carta mais curta ou mais desenvolvida com outros pontos, mas que isso possa nos colaborar a estabelecer um debate continuado com essas esferas públicas. Show, ótima sugestão. Queria deixar, então, Maria Marta, obrigado pela participação, fica à vontade aí, né, para você poder seguir com sua vida. Obrigada. Eu não consegui sair antes da fala do Peter, não, e aí eu estou me despedindo agora, agradeço muitíssimo, a gente se coloca à disposição na medida do possível, e mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo, o município da Serra agradece. Valeu, obrigado você. Até a próxima. Valeu. Peter, eu acho sua fala muito pertinente. Eu gostei muito da palavra, a expressão que você usou como recomendação aos conselhos, né? Eu acho que é esse tipo de posicionamento mesmo que a gente precisa identificar como o papel dessa comissão, assim, né? Porque, enfim, tem isso que me parece um retorno do acompanhamento que a gente está fazendo, né? Mas uma recomendação é algo mais propositivo, de fato, assim, né? E como a gente viu aí, o cenário da Serra assim, se repete, de certa forma, em alguns municípios, né? Em outros municípios, a gente não tem o menor retorno de nada, nem de sociedade civil, de poder público, de nada. E é difícil nem você ter... Nem secretário de Cultura, às vezes, tem, né? Nem secretário de Cultura, então fica bem complicado, assim. O que eu percebo também assim, é que muitas vezes a gente consegue trabalhar assim, conceitualmente, assim, mentalmente nesses encontros e nas falas, né? E acaba que a gente perde um pouco o ritmo ou a pegada, até porque, de fato, tem todas as inúmeras outras coisas da vida aí de todas as pessoas, né? Particulares, de trabalho, etc., né? E um encontro como o de hoje, por exemplo,
é uma pauta que exige muito tempo, né? E é um debate, as pessoas precisam falar e a gente precisa entender o que está acontecendo para ver o que a gente pode ajudar, assim. Então, a gente até tinha falado isso de sempre convidar algum representante, né? Mas eu acho que a gente precisa, talvez, de um segundo momento na semana. Eu imagino que deve estar corrido para vocês, mas, assim, é como eu estou vendo, porque se todo dia se toda semana a gente convidar algum município, a gente vai ficar aí provavelmente mais de 50% do tempo da reunião com esse município específico. E a gente precisava, de repente, de um caráter mais geral. Assim, não sei, eu estou colocando aqui um ponto para vocês, compartilhando para a gente poder conversar sobre mesmo. De repente, assim, aproveitar a quarta para umas reuniões internas e uns encaminhamentos mais de trabalho, elaboração de documento e alguma coisa assim, e talvez um dia a mais, se vocês concordarem, né, para essas agendas extraordinárias, digamos assim, né? Um encontro com a Serra, um encontro com o Ministério Público, um encontro com Vitória, um encontro com Santa Maria de Itibá, essas coisas que já aconteceram, talvez nesse segundo momento, assim. O que vocês acham? Vocês acreditam que vocês estão tendo essa sensação também, assim, que às vezes todos os pontos de pauta que a gente falou no início, meio que a gente não conversou, né? Muito sobre. Algumas coisas andaram, mas assim, a Serra ocupou muito tempo e outros pontos pertinentes à comissão também acabam que ficam de lado por uma questão de tempo mesmo, né, e disponibilidade das pessoas. Ou não? Vocês acham que a gente pensa alguma outra maneira de organizar isso, mantém um dia na semana e, enfim, queria a colaboração de vocês aí. Eu não sei o ritmo das coisas até o final do ano agora, né? Porque tem vários editais acontecendo, tem várias prefeituras já estão pagando, né? Já estão finalizando esses processos. Talvez as demandas não sejam tão grandes, mas, né? Não sei, a partir da semana que vem. O que eu, de repente, pensei aqui, de repente pode até acontecer, por exemplo, a Angélica do Conselho, ela tem o caminho com todos os conselhos municipais agora. De repente, a gente conseguir uma reunião com todos os conselhos, os presidentes de conselhos, para dar algumas indicações, recomendações ou orientações. É um caminho. Eu sei que vocês também têm a reunião de dirigentes. Então, de repente, numa dessas pautas com os dirigentes, a gente poder ter uma abertura para poder falar com eles. Então, acho que a gente entraria no espaço deles para poder falar um pouco da comissão, né, que já seria mais imediato, né, porque a gente o tempo está ficando curto, a gente já está hoje quase no final de novembro, até 31 de dezembro, essa primeira parte da implementação, né, que são os editais para pagamentos, as coisas que tem que rolar até 31 de dezembro. A gente não sabe se vai ser prorrogado para o ano que vem todo, né? A gente tem essa prerrogativa ainda. Porém, mais de repente, para agilizar, a gente poderia entrar nessa pauta dos dirigentes, poder dar uma avaliação, né, com essas recomendações que está pedindo, e a Angélica conseguisse ter uma reunião com todos os conselhos, presidentes, né, para a gente poder falar junto deles. E a terceira reunião seria, ou não necessariamente nessa ordem, com o Ministério Público, mas também teria que ter mais representatividade, para não ficar falando com o Ministério Público da Serra, depois tem problema com Vitória, vai ter que falar com Vitória, vai ter que falar com Vila Velha, são exemplos. E aí a demanda vai cada vez mais crescendo, né, Pedro? Pode falar um pouquinho. Sim. Não, eu achei muito interessante suas proposições aí, Ola, porque para colocar o debate de uma maneira mais enfática, né? Se a secretaria é capaz de convocar os presidentes dos conselhos para dar uma recomendação geral, que a nossa comissão tem a dar, eu acho muito positivo. Agora, por outro lado, eu também acho que a gente acaba perdendo o fator inquisitório da coisa, né? Porque quando a gente consegue convocar representantes de uma maneira um pouco mais pontual, mais localizado, a gente consegue estabelecer um debate um pouco mais aprofundado sobre o que está acontecendo naquele local e a gente consegue cobrar mais, né? Assim, tentar entender melhor qual é o problema que está acontecendo, né? Ou colocar em xeque aquilo que está acontecendo. Mas eu concordo com você que assim a gente tem muito pouco tempo, né?
E assim também é como muitos de nós estamos fazendo um trabalho voluntário, nós que somos representantes da sociedade civil, nós estamos fazendo um trabalho voluntário, né? E não é à toa que nem sempre todos os representantes conseguem estar presentes nas reuniões. Aí nesse sentido, tentando aliar o que você falou, o que eu estou falando e o que o Vinícius propôs aí, eu tenho a impressão às vezes que a gente poderia talvez criar alguma janela de tempo dentro da nossa reunião, para a gente não ter que abrir um outro dia de debate só para isso. Talvez a gente determinar, a gente vai ter meia hora ou uma hora nas nossas reuniões, em cada uma de nossas reuniões, para falar sobre questões pontuais que estão, ou para debater junto com os gestores públicos locais, né, convocados. Eu acho que isso seria, claro que se a gente der muita corda, todo esse debate ele dura a reunião inteira com esses gestores. Mas eu acho que se a gente tentar criar algum tipo de ferramenta, na verdade são pequenas ferramentas, né, para nos assessorar, como eu acho que a própria carta como o relatório que a Verônica fez também e aí eu acho que, no sentido do que o Vinícius falou, de que a gente gasta muito tempo, e eu também acho que a gente está chegando num momento que a gente está conseguindo, depois de alguns meses de trabalho, entender melhor qual é a nossa capacidade de atuação, né? E aí eu acho que essas ferramentas elas estão começando a ficar um pouco mais claras, tipo as notas de repúdio que a gente já foi capaz de fazer, ou essa carta que a gente está desenvolvendo, os pequenos relatórios que eu acho que são apenas compilação das pautas que foram debatidas. Se cada um ficar responsável por... eu posso até colaborar, assim, porque na verdade eu estou até anotando aqui hoje o que a gente debateu, que aí eu posso mandar lá no grupo, isso já pode virar um pequeno relatório, né? Se a gente coloca isso num documento, assim, se alguém se responsabiliza, isso pode ser, já é mais um material que essa comissão é capaz de ter gerado. E aí eu acho assim que a gente já está conseguindo conformar essas pequenas ferramentas para o trabalho dessa comissão, e eu acho que seria a contendo poder ter uma pequena janela de espaço de tempo para poder ter um debate direto com esses gestores públicos das prefeituras que não fizeram as regulamentações ainda, até para poder dar, como fruto do trabalho dessa comissão, uma resposta à sociedade civil do que nós estamos fazendo, do que nós esperamos que essas prefeituras que não regulamentaram ainda deveriam fazer. Show, pode ser, eu acho que sim, a gente pensa aí de repente no máximo uma hora, né, que seria metade da reunião, mas talvez aí de repente uns 30 minutos, podendo se estender até 45, a gente pode dividir de repente um tempo assim para 10 minutos iniciais de fala do gestor, né, aí focar o tempo das nossas perguntas e tal, dá para a gente pensar um formatinho, né, que garanta uma celeridade na conversa aí. Por mais que às vezes a gente vai sentir uma falta de mais tempo, né, a gente... não, o tempo nunca é suficiente, né? A gente vai ter que ser bem disciplinado, assim, tipo, é o tempo e tal. Mas beleza, qualquer coisa, né, em casos atípicos, a gente estende. Então tá. Que horas são, gente? 15:45. Eu acho que é isso. Está sendo proveitoso esses encontros, né? A gente pode seguir. Só para dar uma informação aqui, Carlos, as reuniões com os dirigentes não estão mais acontecendo. Assim, a gente meio que deu uma pausa, depende muito da demanda, né? Então, tudo andou, o mapa cultural funcionando, editais e não sei o que, parar. Agora, a conversa se dá muito no grupo de WhatsApp e nos contatos particulares, assim. Então, sempre que eles têm feito alguns encontros também entre eles, né, de cada região. Agora, aquela semanal que tinha toda sexta, a gente não está mais fazendo. Por isso eu falei que está caminhando para finalizações, então fica meio complicado, né? Sim. Eu queria dar um retorno aqui também, o informe que a Carol pediu para eu dar. Deixa eu só compartilhar a tela, ver se eu consigo abrir aqui no WhatsApp, que eu acho que é melhor. Então, vamos lá, rapidinho. Primeiro eu vou falar, né, que ontem a Secult teve uma reunião com DataPrev para apurar os erros do sistema do inciso 1. E no Espírito Santo, cerca de 30 pessoas foram invalidadas após esse erro. Beleza?
Então, eu vou agora compartilhar uma imagem com vocês, só para vocês verem também. Enfim, fica mais fácil de entender. Tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar agora. Share screen. Fotos. Ok, share. Aí, vocês estão vendo? Sim. Então, esses números aí são os números do inciso 1, né? 3.000, quer dizer, esse 3.277, não tenho certeza se é só inciso 1, ou se já está contando também inciso 2 dos municípios. Imagino que seja só um mesmo, não especificou aqui, né? Mas, então, 3.277 cadastros na plataforma Mapa Cultural, 2.213 pessoas deixaram em rascunho suas solicitações, 1.064 efetivaram a solicitação do benefício, aí especificamente do inciso 1. 925 pessoas efetivaram a solicitação do benefício através do acesso à plataforma e 139 pessoas efetivaram a solicitação do benefício através da busca ativa da equipe da Secult. Essa busca ativa foi umas visitas em loco que a equipe da secretaria fez, assim, né? Pegou a equipe, imprimiu um monte de formulário e foi lá naquele território assim super de difícil acesso, que muitas vezes a pessoa não sabia o que era assinatura. Você tem direito e tal, não sei o que lá. Agora você pode assinar aqui. Assim, é um caso. Gente, tá rolando um grito aqui, não sei de onde que é, mas é algum lugar aqui na rua, tá? Se vocês ouvirem, não estranhem. Aí, então, assim, a pessoa, isso é um caso de um colega da Secult me contando, né, falando, agora você pode assinar aqui. Aí, na hora que você falou assinar aqui, a pessoa ficou sem saber o que fazer. Aí, era um jovem, assim, né, aí ele olhou para a mãe falou, não, escreve o seu nome, você pode escrever o seu nome. Ele, tá, tipo, para a gente ver muitas vezes também, né, o nível de assistência que as pessoas precisam ter mesmo, assim, para poder ter acesso a um benefício que é delas, assim, né, de direito delas, assim. Muitas vezes também entender aonde a política pública assim, tem de fato, né, que chegar e que muitas vezes não chega, assim, sabe? Enfim, então essas 139 pessoas foram através dessa busca ativa aí da equipe lá da Secult, da gerência de territórios, que pegou um carro e foi atrás da galera, pegou barco, fez uma missão bonita pra caramba, assim. Inclusive, eu acho que vale uma conversa com eles, com a comissão também, para a gente poder estar um pouco mais por dentro do trabalho que foi feito e que deve continuar sendo feito para os editais do Fucultura, por exemplo, sabe? Eu acho que é uma cobrança, eu sei que a gente está falando da Aldir Blanc, né? Mas é interessante a sociedade civil saber que isso é necessário para acessar as outras políticas públicas, seja da cultura, seja de qualquer outro lugar, assim, né? Eu lembro que eu fui numa conferência nacional de cultura, não me lembro o ano, agora em Brasília, e um dos editais de algum estado, desculpa minha memória, se não me lembro também, eles faziam a inscrição de comunidades indígenas através de rádio. Sabe? E um cara com barco, com rádio, porque a galera não sabia escrever, falava outra língua e tal. Então, pegava tipo um tradutor, ficava no rádio, vai lá, fala aí seu projeto, fala sua ideia. Né? E através do rádio, a pessoa lá do outro lado ia preenchendo o formulário. Assim. Então, esse tipo de coisa, principalmente na Aldir Blanc, a gente viu que ainda é extremamente necessário. Né? Não adianta a gente ficar achando que a praticidade da internet vai atender todas as demandas aí da sociedade civil e de quem mais precisa, de fato. Feito o desabafo, o registro, vamos seguir então para os finalmente aqui do nosso encontro. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. Beleza, então a gente vai pedir uma agenda aí com o MP. Vamos ver se para a próxima reunião a gente consegue, né? O Bruno ficou de elaborar o documento da nota de repúdio lá e a gente já leva aí para esse encontro do conselho. Acho importante na reunião do conselho a gente estar com essa carta do Peter já também assim extremamente azeitada e tal, né? Para isso a galera tem que opinar ou não também, assim, entendendo que
que já foi conversado, todo mundo já deu ok, a gente já leva junto, e essa recomendação aos conselhos, Peter, né, que você falou também, a carta era muito para os gestores municipais, assim, para as prefeituras, não era? A carta que você fez? Eu acho que, na verdade, aquela carta ela é uma carta pública, né? Então, ela de certa maneira, ela pode servir, dependendo do que a gente definir de critério ali, como comunicação tanto para secretários, gestores públicos, quanto para membros de conselhos municipais de cultura, né? Ótimo. E acho também assim que a gente não tem que ter medo dela, né? De um posicionamento não. nosso. Então, assim, que a gente pode mandar uma e depois mandar outra, que o importante é que as pessoas percebam também que a gente não está tendo medo de se colocar. Sim. O Carlos, então, aproveitar que você está aqui, assim, a gente já direcionar essa... Tá na pauta? Entrou na pauta direitinho e tal? Como é que foi para a reunião? Você sabe dizer? A Angélica compartilhou? Qual? Essa é a pauta da comissão de monitoramento. Não, compartilhou sim, a gente fez todo o trabalho, eu falei no início de todo o processo, depois o Peter complementou lá, então é compartilhado tudo certinho. Não, mas se está para a próxima reunião agora, que vai ter... Não, para a próxima reunião que está feito, que está solicitado, é a questão das suplências e da efetivação de novos nomes, que no caso não tenha. Só isso que dá para a próxima. Que a gente poderia aproveitar, né, e botar tudo, assim, importante a gente, né, tentar já, enfim, não sei como se a gente faz um adendo aí, alguma coisa assim, encaminhar essa documentação ainda essa semana para o conselho e ver se a gente consegue tocar tudo, para aproveitar, né? De Exato, repente tem que falar ser imediato. Uhum. De repente até pedir de repente falar com a Angélica, assim, que são assuntos pertinentes à comissão, e a gente elenca alguns, né? Não só um específico, assim. Exato, porque normalmente nos informes são 3 minutos, mas se ela colocar na pauta, então a gente abre esse espaço bem maior. Então, essa confirmação que eu estava querendo ver se você já sabia, se está na pauta já oficialmente, porque eu acho que ela não mandou e-mail ainda, né? Não mandou ainda não. Certo, Tá. mas o secretário tinha deixado para a gente ter um espaço já para a comissão. Massa. Então tá, vou até confirmar com ela, que acho que uma das coisas que a gente pode ter também é um tipo de autonomia um pouco maior em relação à comunicação que a comissão pode ter com a sociedade civil, assim, né? Porque as reuniões do conselho são mensais. E a implementação da Aldir Blanc não dá para a gente ter deliberações mensais sobre isso, assim. Então, a gente precisa ter uma certa autonomia de comunicados, né, à sociedade civil, aos gestores e tal. E se todos os comunicados precisarem ser deliberados no conselho, a gente realmente vai ficar sempre assim, um pouco, né? A situação está acontecendo, a gente se comunica. A gente se comunica. Um pouco atrasado. Vai ser sempre atrasado, com certeza. É verdade. Eu posso até olhar com a Angélica também, se você quiser reforçar, porque você está presente com ela na Secult, mas eu posso ver com ela também essa questão. Eu vou dar uma ligadinha para ela aqui, mas é qualquer coisa, né, Carlos? Você também já está ciente, pode ajudar a reforçar. Com certeza, eu falo com ela. Mas também você falar alguma coisa? E o Fabrício também é bem democrático lá, acaba abrindo espaço lá para gente. Ah, sim. Mas você ia falar alguma coisa, Peter? Sim, na verdade seria mais um encaminhamento assim para o final da reunião. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. São algumas questões assim que gostaria de pontuar. Não preciso de um debate muito aprofundado, mas gostaria de pontuar que uma que foi a gente comentou antes do início dessa gravação, no iniciozinho dessa reunião, que é a quantidade dos editais, né? Então assim, o quanto que na prática a Lei Aldir Blanc ela é muito interessante, porque ela dá chance a uns... Eu pelo menos vejo, e o meu engajamento aqui nessa comissão passa muito por isso, por ver como é um momento importante para o desenvolvimento do país mesmo, né? A cultura de um país é algo muito importante, e eu acho que, independente de qual governo que essa lei saiu, ou dela ser emergencial ou não, como você mesmo colocou,
ela é muito importante porque ela abre caminhos, né? Que não é só para a distribuição desses recursos, mas que é para a distribuição de outros recursos que virão em outros momentos. Uma vez que os coletivos culturais, os agentes culturais estejam cadastrados nos mapas, isso faz com que eles estejam aptos a agir mais celeremente em outras ocasiões de distribuição de recursos, né? E a dialogar de uma maneira mais efetiva com as esferas de poder público. Mas aí queria pontuar, para não deixar, como a gente está gravando isso, né? Não sei também se isso vai reverberar, mas eu sempre penso nas nossas falas como uma maneira de representar mesmo as questões coletivas. Então, isso é uma coisa que está sendo muito debatida, assim, que eu percebo das pessoas que trazem questões para mim, que dificuldade, né? É muito bom ter tanto recurso, mas que dificuldade enorme, de repente, ter que agir para inscrever projetos em tantos editais, né? Isso é uma dificuldade que eu sinto que a sociedade civil cultural tem. E uma outra questão que eu queria pontuar também, para não passar em branco, talvez isso tenha sido já debatido em outras reuniões, mas é porque também foi me colocado por pessoas que foram fazer o seu cadastro no mapa cultural do Estado e ficaram muito chateadas de, na verdade, perceber que os cadastros que elas já tinham feito em anos anteriores se perderam. Então, que, na verdade, houve tipo um reset aí do mapa cultural do Estado, e algumas pessoas realmente ficaram muito chateadas porque sentiram que tiveram o trabalho perdido, né? E aí estão tendo que refazer esse trabalho, e eu me sinto um pouco na função assim de colocar também essa questão. Eu sei que tem todo um debate aí em torno da tecnologia, das equipes mesmo de tecnologia da informação e da infraestrutura digital do Estado, mas eu sinto assim que a gente precisa ter atenção. Como garantir que isso não aconteça novamente, né? Como garantir que numa outra gestão, na próxima gestão do governo do Estado, isso não vai ser resetado de novo? E queria também, para também não só bater, né? Para não ser só fala crítica, queria também dar um parecer assim de que eu sinto que a Secretaria de Cultura dessa gestão, a gestão do Fabrício, da Carol, você, Vinícius, nos amparando nessa reunião, é muito positiva, assim, porque a gente sabe que nem toda gestão consegue garantir ou está interessada, na verdade, em garantir o amplo debate sobre essas questões. E, claro, assim, por mais que a gente sinta que a nossa atuação é um pouco limitada, as pessoas não têm muito acesso ainda a tudo que a gente debate aqui, e por isso, reiterando a importância da divulgação das gravações, e principalmente o que você estava falando aí, a importância da própria comunicação da Secretaria de Cultura estar engajada, estar participando um pouco mais do que a gente está fazendo, para poder garantir que essas questões tenham reverberação. Mas eu queria também, assim, sempre dar o parecer de que eu acho muito bacana o trabalho que o governo do Estado está fazendo nesse momento, porque a gente sabe que em governos autoritários nem o espaço desse tipo de debate, nem confrontar gestores públicos locais, municipais, são possíveis, e pelo menos isso está sendo possível nessa gestão. Maravilha, Peter. Obrigado pela fala. Só para poder, então, eu sei que já bateu o teto aqui, vai bater agora em alguns segundos, mas sobre o mapa, cara, de repente é melhor a gente nivelar a informação mesmo, porque de fato é um ponto sempre debatido, assim, né? Aquele mapa anterior, por algum motivo da gestão atual do governo, ele ficou como propriedade do Ministério da Cultura, né? Então, ele era um mapa que tinha o nome Mapa Cultural do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não fazia a gestão do mapa, não detinha a tecnologia para poder utilizar os mapas. Você conseguia simplesmente baixar o banco de dados. Então, se você vai lá, sei lá, grupos de dança, você conseguia baixar tudo numa planilha, né? Mas você não tinha a liberdade e a autonomia como dono daquela tecnologia, daquele meio, daquela interface, assim, né? Então,
a Secult, no início da implementação da Lei Aldir Blanc, correu atrás muito do mapa antigo, mas o governo federal, que acabou com o Ministério da Cultura, né, que trocou de secretário da Cultura diversas vezes e tal, não deu retorno. Assim. A verdade é essa, que até hoje a Secult está tentando ter acesso a essas informações. Então, assim, elas não se perderam, não rolou um reset, né? Não cancelaram tudo, vão começar tudo do zero. Assim, elas estão guardadas em algum lugar que um dia a gente vai ter acesso porque a gente está correndo atrás, assim. Mas por conta desse problema de ser algo de propriedade do governo federal, a gente não conseguiu acesso ainda. Aí entendemos que ou a gente não usava o mapa e usava alguma outra iniciativa e ficava sem mapa, Deus sabe lá até quando, né? Ou a gente tentava alguma coisa que a gente tivesse autonomia, assim, né? Que foi a iniciativa desse mapa que as pessoas precisaram se cadastrar novamente e ficaram um pouco perdidas, assim, mas eu tenho um antigo e tal. Talvez tenha acontecido uma falha na comunicação, ou de fato é uma questão um pouco de difícil entendimento, assim, né? Do porquê fazer um novo cadastro e tal. Isso com os municípios a gente vê muito. A galera, os gestores públicos tentando entrar no mapa antigo, ou tentando entrar no mapa do governo federal, assim, que também existe, né? Que a pessoa digita mapa cultural no Google, o primeiro link que aparece não é mapa cultural ES, né? É mapa cultural ponto não sei o que lá, mas o nosso é mapa.cultura.es, então fica um pouco confuso mesmo, mas o entendimento é esse, assim, é que a gente ganharia tendo um mapa nosso, que não só fosse nosso, assim, mas a gente possibilitasse que os municípios tivessem pleno acesso e autonomia na utilização desse mapa. Então, por exemplo, Aracruz, ano que vem, se quiser lançar um edital pelo mapa, ela pode. Ela não precisa contratar o Prozas, sabe? É uma tecnologia livre, assim, é software livre, né? Então, diversas pessoas aí no estado, no Uruguai e tal, eles mudam uma programação ali naquele mapa, todo mundo é beneficiado, assim. Então, tem umas questões aí também, né, de tecnologia interessante, assim, do poder público conseguir utilizar o software livre desse jeito, sabe? Então, assim, é um pouco complexo mesmo. A gente pode também pedir informações a respeito para as pessoas saberem, às vezes, porque muitas vezes também acontece isso, a informação não chega, então a galera acha que, pô, né, que aconteceu? Mas tem um trabalho interessante por trás sendo feito, assim. Então, é legal vocês saberem, entenderem um pouco melhor, assim, desse processo todo para poder compartilhar aí com a galera. Enfim, deu para entender, assim, a situação? Deu sim. Eu queria só pontuar, assimilando e compreendendo o que você diz, de que fica até mais claro essa questão de que é uma questão de vontade política, né? E de posicionamento também das esferas de governo, porque a gente percebe que o Estado, então, fez essa decisão justamente por perceber que o mapa cultural federal inclusive eu tive uma dificuldade, eu tive um problema porque eu cadastrei alguns agentes culturais no mapa federal e começou a travar, eu não consigo ter mais acesso a eles porque a aba meus agentes começou a dar problema. E aí eu liguei lá para a Secretaria Especial de Cultura, né, no Ministério do Turismo, me deram uma resposta muito macarrônica, assim, sabe? Não, porque não é homologado, o mapa não foi homologado, o mapa foi descontinuado. E aí consegui, por meio tentando pressionar que fosse redirecionado para uma área de tecnologia do Ministério, foi aberto um chamado, mas até hoje não foi resolvido. E aí eu queria só reiterar, assim, que se percebe que parte muito dessa questão de vontade política e que a gente percebe que esse governo na esfera federal, por mais que tenha sido ele que sancionou essa lei, que é muito importante, ele nem sempre parece ser o mais interessado de que esses recursos e esses cadastros nos mapas sejam feitos de uma maneira eficiente, né? Então, assim, a gente, por outro lado, que eu falei que o governo do Estado, nesse momento, não é autoritário, por mais que a gente perceba que prefeituras dentro do Estado do Espírito Santo se coloquem de maneira autoritária, por não querer nem debater a regulamentação da lei em seus territórios,
a gente percebe que também existe um autoritarismo do governo federal no tratamento a toda essa questão, porque isso é muito sintomático, né? O próprio mapa da cultura do governo federal, que claramente tem o mesmo script PHP que o mapa estadual, você vê ali que é a mesma base de código que foi implementada, mas o do federal, por algum motivo, não funciona e o estadual está funcionando, né? Então, só queria pontuar isso aí também. Massa. E o nosso é devidamente homologado, tem selinho, tem um monte de vantagem, assim, que a gente não tinha com aquele, né? Então, assim, é um dos pontos que, além do repasse de recursos, assim, são um dos pontos positivos de herança da Aldir Blanc, assim, sabe? A minha preocupação é só que isso se mantenha, né, Vinícius? E assim, às vezes eu sinto que muitas dessas questões deveriam ser debatidas, inclusive, pelo próprio Conselho Estadual de Cultura, né? Porque para garantir que isso seja perene, né? Não seja só de uma gestão, e sim uma política de Estado e do Conselho Estadual de Cultura, de que o mapa se mantenha e sempre se desenvolva e não que ele se perca, né? Espero mesmo, né? Porque eu estou com 18 cadastros aqui que eu tive que fazer correndo para poder colocar nos projetos. E foi uma loucura você mandar o link lá, não existe, você vai descobrir, todos foram deletados, tem que fazer tudo. Imagina pessoas que estão todos trabalhando, estão em momentos pandêmicos e está bem complicado mesmo de ajustar tudo em tão pouco tempo, né? Para a gente poder acessar os recursos. Né? Nesse sentido. Mas vai ser, né, Vinícius? Sim, nesse sentido de ser perene, assim, né, a gente entende que aí tem o papel do Conselho Estadual de Cultura, né, que é um órgão da sociedade civil que, independente de gestão, ele está ali, né, e também teve as alterações de lei por conta da Aldir Blanc, né. Então, tem a lei, tem um decreto estadual, mas tem uma lei, assim. A partir do momento que tem uma lei, você entende que você está mais respaldado para, independente da figura. A gente sabe, assim, né, que tem um monte de casos no Brasil, assim, mas qual é a melhor maneira de você garantir que algo aconteça, assim, né? É que seja lei, assim. Então, teve alteração na lei do fundo, teve a lei Aldir Blanc, com o decreto que regulamenta, que indica a utilização da plataforma, né? A tendência é que os editais do Fundo Cultura também aconteçam pela plataforma. Aí é, inclusive, até uma economia financeira para o Estado, que não vai precisar contratar uma plataforma para poder fazer suas inscrições, assim, enfim. Então, a esperança é positiva nesse sentido, beleza? Mas é isso aí. Bom debate, a gente vai conversando. Eu queria fazer uma palavra final, só pode? Pode. Não, que tem a ver de novo com aquilo que a gente já debateu sobre a presença dos suplentes, né? Porque por mais que eu acho que o debate tenha sido excelente hoje, né? A gente acaba às vezes tendo até um pouco mais de espaço para desenvolver algumas questões, mas eu sinto muita falta assim dos colegas, né? De outros representantes de outras regiões na reunião. E sinto mais falta ainda dos suplentes, porque se o titular não pode, a gente sabe que é a vez da voz do suplente. E aí eu me pergunto assim, o que acontece, qual é o problema que acontece de que os suplentes não se sentem estimulados a participarem as suas falas, né, as suas questões. E eu espero que em próximas reuniões a gente, e aí na verdade eu acho que isso também passa por um lugar de interesse, né, dessas pessoas e não só do Estado ter que correr atrás para que elas participem. E aí eu espero mesmo, deixo a minha mensagem aqui, de que seria muito interessante perceber a presença dos suplentes, mesmo que seja só para ouvir durante a reunião, porque isso faz o processo ser muito mais democrático, né? Com certeza. Sim, sem dúvida. Beleza, então. Encerramos aqui nossa reunião. Obrigado aí pela presença. A gente segue. Hoje foram muitos pontos assim que a gente debateu, né? Até porque da semana para cá não tiveram tantas conclusões assim de alguns apontamentos, mas eu vou seguir aqui com o que a gente conversou no início, aqueles apontamentos sobre o Drive, a comunicação da Secult, as atas, o comunicado aos suplentes, e eu vou informando vocês ali, tá bom? Agradeço demais. Boa tarde. Até a próxima.
Boa tarde, Vinícius. Tchau. Obrigado. Boa tarde. Tchau, gente. Valeu, boa tarde.